O vídeo de hoje é a segunda parte da nossa análise sobre a prova, para o cargo de psicólogo, que foi aplicada pela Banca IBAN, no concurso da Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu, Paraná. O link para a parte 1 está nos cards e todas as fontes citadas na análise estão na descrição. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. Questão 11. O tempo despendido para completar os desenhos do teste HTP pode fornecer informações valiosas acerca dos significados dos objetos desenhados. Os obsessivos compulsivos, por exemplo, levam muito tempo por causa da sua tendência a produzir meticulosamente todos os detalhes relevantes. O fato de o indivíduo não desenhar dentro de 30 segundos após receber as instruções é indicativo de a. Dificuldade de compreensão. B. Potencial para a psicopatologia. C. Falta de coordenação motora. D. Desânimo com a atividade proposta. Assim como na primeira parte dessa análise, a banca traz outra questão sobre o HTP. Dessa vez explorando o significado do atraso no início do desenho após as instruções. Novamente vamos recorrer ao manual do teste para identificarmos o que a questão nos pede. No recorte do texto temos o seguinte: se um indivíduo não começar a desenhar dentro de 30 segundos após receber as instruções, o potencial para a psicopatologia está presente. Voltando à questão, temos letra B como gabarito. É importante mencionar que questões como essa, que exigem o conhecimento do texto do manual de aplicação do teste, podem representar um grande desafio, mesmo esse sendo um teste bastante conhecido. Questão 12. A neuropsicologia investiga as relações entre as funções psicológicas e a atividade cerebral. É de seu particular interesse o estudo das seguintes funções: a. Cognitivas. b. Executivas. c. Conativas. d. Fáticas. Uma questão interessante que aborda uma especialidade da psicologia. De forma bem ampla, a neuropsicologia representa uma interface da psicologia e da neurologia, que estuda as relações entre o cérebro e o comportamento humano. Aqui a questão nos pede a função estudada pela neuropsicologia. Buscando o que as normativas falam sobre o tema, encontramos a Resolução CFP número 002 de 2004 que reconhece a neuropsicologia como especialidade. Em seu artigo 3º, essa resolução diz o seguinte: atua no diagnóstico, no acompanhamento, no tratamento e na pesquisa da cognição, das emoções, da personalidade e do comportamento sob o enfoque da relação entre estes aspectos e o funcionamento cerebral. Dessa forma, retomando a questão, temos letra A como gabarito. Bônus. Essa questão traz alguns termos pouco usuais como resposta. Claro que essa é uma estratégia da banca para confundir o candidato, por isso achei interessante trazer o conceito de alguns desses termos. Funções executivas são as habilidades cognitivas necessárias para controlar nossos pensamentos, nossas emoções e nossas ações. Funções conativas se caracterizam como um elemento usado com o objetivo de persuadir ou fazer um apelo ao receptor da mensagem. Funções fáticas: a função fática é aquela em que a intencionalidade está na manutenção do ato comunicativo. Questão 13. A maioria dos quadros psiquiátricos, sejam eles de etiologia psicogênica, endogenética ou mesmo orgânica, surge após eventos estressantes da vida. Do mesmo modo, é frequente que o próprio eclodir dos sintomas psicopatológicos contribua para o desencadeamento de eventos da vida, como perda do cônjuge, separações, perda de emprego, brigas familiares, etc. Muitas vezes o raciocínio diagnóstico baseado em pressupostos etiológicos mais confunde que esclarece. Deve-se, portanto, manter as seguintes linhas paralelas de raciocínio clínico: a. Cognitiva e de sistemas funcionais. b. De codificação e de recepção. c. De fenômeno fixo e de interação. d. Diagnóstica e etiológica. Questão muito boa que engloba conhecimentos de psicopatologia e psicodiagnóstico. Para encontrarmos as linhas paralelas de raciocínio clínico, fui buscar materiais de referência nessas duas disciplinas e destaquei o livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais de Dalga Larrondo. Resumindo, o autor fala que deve-se, portanto, manter duas linhas paralelas de raciocínio clínico, uma linha diagnóstica e uma linha etiológica.
Voltando à questão, letra D como gabarito. Como falei, uma questão muito boa que, apesar de manter o padrão da banca de cobrar o texto exato, pode ser facilmente respondida por quem domina as duas disciplinas abordadas. Questão 14. Dentro dos princípios éticos na elaboração de documentos, o psicólogo deverá a. Comunicar e apresentar com clareza, concisão e harmonia. B. Mostrar termos compatíveis com as expressões próprias da linguagem profissional. C. Basear suas informações nos princípios e dispositivos do Código de Ética Profissional do Psicólogo. D. Evitar as diversidades de significações da linguagem popular. Aqui a banca retorna com a pegada de explorar a documentação que norteia e regulamenta a profissão de psicólogo. Essa questão nos fala sobre princípios éticos. A Resolução CFP 006 de 2019 institui as regras para a elaboração de documentos escritos e nos diz, em seu artigo 7º, parágrafo 1º, entre outras coisas que, de modo especial, deverão ser observados os princípios fundamentais e os seguintes dispositivos normativos do Código de Ética Profissional do Psicólogo. Sendo assim, na questão temos a letra C como gabarito. Uma questão que, embora apresente lógica em todas as alternativas, não podemos esquecer que o Código de Ética sempre será uma das orientações mais determinantes em qualquer atividade exercida pelos psicólogos. Questão 15. Segundo Freud, no texto recordar, repetir e elaborar, o principal recurso para conter a compulsão à repetição no paciente e reconfigurá-la num motivo para a lembrança encontra-se a. No manejo da transferência. B. No trabalho de elaboração. C. No uso da associação livre. D. Na atenção flutuante. Ótima questão para quem gosta de psicanálise. Aqui a banca nos traz um texto bem famoso de Freud que tem uma grande importância por ser, de certa maneira, uma síntese do que se faz em uma análise. O foco da questão é o principal recurso para conter a compulsão à repetição. Encontrado no volume 12 das Obras Completas, podemos destacar a seguinte passagem. Toda a vida, o instrumento principal para reprimir a compulsão do paciente à repetição e transformá-la num motivo para recordar reside no manejo da transferência. Sendo assim, temos a letra A como gabarito. Outra questão que traz como resposta, exatamente o que consta no texto de referência, mas que pode ser respondido utilizando conhecimentos prévios uma vez que, embora as demais alternativas façam relação ao modo de trabalho do analista, não abordam diretamente o controle à repetição. Questão 16. No texto Mal-estar na civilização, uma técnica referida por Freud para afastar o sofrimento recorre a. Abandono da civilização e suas regras e busca da incompletude para lidar com seu sofrimento. B. Deslocamentos da libido que nosso aparelho psíquico permite, através dos quais sua função ganha muito inflexibilidade. C. Solapamento da pequena parcela de dificuldades desfrutada pelos homens civilizados. D. Responsabilização da civilização moderna pela disseminação da violência e da intolerância entre as pessoas. Outra questão que aborda a obra de Freud, mais uma vez nos perguntando sobre a técnica psicanalítica. O texto mencionado pela questão encontra-se no volume 21 das Obras Completas, de onde podemos fazer o seguinte recorte. Outra técnica para afastar o sofrimento reside no emprego dos deslocamentos de libido que nosso aparelho mental possibilita e através dos quais sua função ganha tanta flexibilidade. Voltando à questão, temos letra B como gabarito. Como essa prova tem demonstrado, o padrão da banca IBAN é apresentar questões cujas respostas são citações dos materiais mencionados. Essa questão, em especial, apresenta alternativas que, em um primeiro momento, podem confundir quem não conhece o texto abordado. Questão 17. Um dos conceitos fundamentais de psicanálise apresentados por Garcia Rosa, em seu livro Freud e o Inconsciente, a pulsão tem dois representantes psíquicos. O representante ideativo, e o afeto, cada um deles obedecendo a mecanismos diferentes de transformação. Os destinos do representante ideativo são a. Barganha, depressão, confusão e aceitação. B. Reversão ao seu oposto, retorno em direção ao próprio eu, recalcamento e sublimação. C. Circulação da energia psíquica, sentido denotativo do real, senso comum e negação. D. Sistema patogênico, projeção, condensação e neurose.
Mais uma questão que aborda a obra de Freud, dessa vez de forma indireta, através do livro de Garcia Rosa. Aqui somos questionados sobre os destinos do representante ideativo. Buscando a informação direto da fonte, o autor nos fala que os destinos do representante ideativo são: 1. Reversão ao seu oposto. 2. Retorno em direção ao próprio eu. 3. Recalcamento. 4. Sublimação. Dessa forma, voltando à questão, temos letra B como gabarito. Uma questão não tão simples, que embora faça menção a um livro bastante conhecido, traz um termo bem interessante que está ligado ao conceito de pulsão. Questão 18. Segundo Denise Maurano, em seu livro A Transferência, foi observando os impasses que levaram ao fracasso de Breuer no tratamento de Ana O e investigando os afetos suscitados na relação da paciente com o médico que Freud percebeu a chave da invenção do método psicanalítico denominado A. Fenômeno da transferência. B. Nexo entre o sintoma e o trauma psíquico. C. Satisfação das ilusões. D. Satisfações substitutivas. Essa questão faz referência ao livro da carioca e membro do corpo freudiano do Rio, Denise Maurano. Mais uma vez, a banca nos traz uma questão sobre o método ou técnica psicanalítica. Em seu livro, Denise nos fala que o fenômeno da transferência é a chave da invenção desse novo método de tratamento. Voltando à questão, temos letra A como gabarito. Essa questão nos traz um importante ponto de reflexão. Embora o padrão da banca seja, como mencionado anteriormente, de cobrar citações dos textos, é interessante perceber a variedade de materiais abordados. Questão 19. De acordo com o livro A Psicanálise de Crianças e o Lugar dos Pais, de Alba Flesler, para estabelecer uma distinção entre uma psicanálise de adultos e outra de crianças que inclua, é claro, especificidades clínicas, parece preferível definir com seriedade qual o objeto da psicanálise. Este objeto da psicanálise mencionado é A. A personalidade. B. O comportamento. C. O sujeito. D. O eu. Agora a banca nos traz uma questão bem conceitual quando nos pergunta sobre o objeto da psicanálise. Embora, em um primeiro momento, possa parecer trivial, essa questão está se referindo à obra de Alba Flesler e não, especificamente, a Freud. Sendo assim, buscando a obra da autora, temos a seguinte passagem. Aqui fica claro que, para a autora, o objeto da psicanálise é o sujeito. Dessa forma, na questão temos letra C como gabarito. Como falei na questão anterior, a banca, apesar de se concentrar bastante em psicanálise, mostra uma boa variedade de materiais abordados. Questão 20. Para descobrir a melhor forma de ajudar uma criança que sofreu privação, o livro Privação e Delinquência, de D.W. Winnicott, relaciona 6 categorias que podem ser consideradas úteis como modo de classificação de casos de lares desfeitos. É considerada uma destas categorias: A. Perda ou suspensão do poder familiar. B. Ambiente dando nova oportunidade à ligação egóica. C. Meio suficientemente bom. D. Lar incompleto, porque não existe pai, o filho ilegítimo. Ainda seguindo a linha de abordar a psicanálise, agora a banca traz uma questão sobre a obra de Winnicott, questionando especificamente sobre suas 6 categorias de lares desfeitos. Fazendo um recorte da obra citada na questão, podemos destacar o seguinte texto. As seguintes 6 categorias podem ser consideradas úteis como um modo de classificação de casos de lares desfeitos. Letra E. Lar incompleto, porque não existe pai, o filho ilegítimo. A mãe não é boa. Na questão, temos letra D como gabarito. Winnicott, através de suas vivências de consultório, construiu teorias sobre o espaço potencial criado entre a mãe e o bebê, o objeto transicional que faz a função de substituição da ausência da mãe e o brincar que através da simbolização expõe as frustrações das crianças. Aqui concluímos a análise desta prova da banca e BAN. De maneira geral, percebemos que a maior parte da dificuldade dessa prova se encontra no método que a banca usa, apresentando sempre como resposta uma citação dos textos mencionados nas questões. Ou seja, essa é uma prova que não exige muita interpretação por parte dos candidatos, apenas conhecimento explícito dos materiais abordados pelas questões.
Esse é um ponto que em um primeiro momento pode não ser muito favorável, visto que, por mais que um candidato possa conhecer os materiais e documentações abordados pela banca, é um pouco improvável que esse conhecimento seja das exatas palavras contidas nesses materiais. Se você gostou dessa análise, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro das novidades. Lembrando que a primeira parte desta análise está nos cards e que as fontes usadas na resolução das questões encontram-se na descrição do vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos.